Eu vou agora brevemente aqui, porque, veja, essa audiência está sendo assistida no Brasil inteiro, porque a TV Senado está transmitindo ao vivo a nossa audiência. Então, eu tenho 3 perguntas do Rio de Janeiro, que eu vou transferi-las direto ao nosso Carlos Joel, porque ela tem a ver com a agricultura familiar, para que ele, em 2 a 3 minutos, possa responder. A participação vem do CVS, Posto Vancado de Rio de Janeiro. Também a outra pergunta da mesma fonte do Rio de Janeiro. A primeira pergunta: as indústrias multinacionais alimentícias estão se apropriando da renda do pequeno agricultor, explorando seu trabalho. É necessário fomentar a indústria brasileira familiar no setor alimentar. Essa é uma. Deveria fomentar o transporte de cabotagem no Brasil para produtos alimentares, também a agricultura familiar. Não se deve criar leis que dificultam o pequeno agricultor a produzir seus alimentos processados e, com isso, aumentar a sua renda. Deve-se fomentar o processamento também no alimento do campo, aumentando a renda e diminuindo os intermediários. Com a palavra, o Carlos Joel, para responder o representante do Rio. Acho que as perguntas são boas e acho que eu começava falando aqui, se nós vimos aqui o professor Luciano, o Oswaldo e também o professor Roberto, nós vimos que falta muito investimento para a pesquisa, né? E que talvez o que mais esteja precisando é nós ser mais brasileiros. Às vezes nós estamos buscando muita coisa de fora que as instituições brasileiras possam fazer e que falta acreditar no que nós temos aqui e investir no que nós temos aqui. Acho que está faltando investimento também na logística. Quando falo em capotagem ali, nós vimos as dificuldades que nós temos nos nossos portos, nós vemos as dificuldades que nós temos na infraestrutura de transporte até chegar nos locais onde nós precisamos. E aí nós perguntamos, será que a tecnologia que tem hoje na agricultura está chegando ao mesmo nível na infraestrutura? Eu diria que não, está faltando muito. E aí, para responder a outra pergunta aqui, na questão da agroindustrialização dos produtos, eu dizia que este é um ponto que nós temos que aprofundar e discutir bastante. Nós estamos trabalhando bastante nisso aqui no Rio Grande do Sul, e acho que quem já teve a oportunidade de ir ali no pavilhão da agricultura familiar vai ver isso de perto, o que é esta agricultura familiar que agrega valor, né? Mas e ali está ficando também aquilo que o Conrad falou aqui, na questão da juventude permanecer no campo. A juventude não fica no campo porque os jovens não passam pelo que os pais passam. E hoje pagar para trabalhar, como nós estamos pagando no leite, no arroz, no trigo, em outros produtos, os jovens não ficam para fazer. Eles vão embora para a cidade. Então, ou a gente tem renda nessa produção, ou nós vamos ter dificuldade de fazer essa sucessão familiar lá, seja ela na agricultura familiar ou seja ela na patronal. Então, nós temos que olhar para isso. E a agroindustrialização, quem vai ali nas agroindústrias vai ver que ali os jovens estão. Que os jovens estão ficando na agroindustrialização porque é a maneira que se agrega renda. E aí nós não somos contra, não, senadores, nas multinacionais vir para cá, mas nós entendemos que tem que ter uma valorização nas empresas locais. Aqui nós temos um exemplo, o que uma cooperativa pode fazer e o que a Cotrijal representa para o município de Nome Metoque e para a região. E o que as agroindústrias representam em cada município que elas estão instaladas. E aí nós temos muito gargalo. Não dá para entender ainda até hoje, né, por que uma agroindústria que está ali hoje, vendendo para o mundo, porque tem gente de todo mundo comprando aqui, amanhã ela volta para o seu município e só pode vender para o seu município porque ele tem um SIM municipal. Parece que o técnico veterinário lá do município que deu aquela licença e constatou que ele está dentro do seu âmbito legalmente, só vale para o seu município. Para vender no outro, já tem que ter um outro técnico para dizer. Isso chama-se burocracia. Isso que o Nunes fala aqui. Nós não precisamos de lei nova, nós precisamos de desburocratizar. Graças a Deus, nós, a FAMURS e a Secretaria da Agricultura e a SDR, juntamente com a Emater, está buscando esse consenso. Talvez, logo aí nos primeiros dias, nós vamos poder anunciar que as agroindústrias do sabor gaúcho do Rio Grande do Sul possam vender com sim em todos os municípios do Rio Grande do Sul.
Parabéns, é uma conquista de uma luta feita a várias mãos, meu caro Carlos Joel da Silva. Então, agradeço o envio das perguntas lá do Rio de Janeiro. Agora, para o Oswaldo Vieira, também que seja breve na resposta. Ela vem do Emaildo Souza, do Distrito Federal. O governo deveria incentivar o consumo de grãos integrais e a substituição da farinha de trigo da Argentina por farinhas nacionais, como a de mandioca. Como? Reduzindo os impostos dos grãos e farinhas integrais e aumentando o dos refinados, melhoraria na saúde e na economia nacional. Um breve comentário sobre isso, Oswaldo. Já existe um trabalho que foi caminhado mostrando que a adição da farinha de mandioca à farinha de trigo é uma decisão que tem que ser muito mais do mercado, tem que deixar isso livre para o mercado. Você quer comer um pão com farinha de mandioca misturado com farinha de trigo, faça o pão, venda e o mercado vai decidir. Estudos existem, a gente tem uma Embrapa Agricultura, Tecnologia Agroindustrial, né, no Rio de Janeiro, que já fez esses trabalhos e tem bons resultados em relação a isso. Só para complementar, já está falando com o professor Luciano, nós estamos agora com um trabalho muito forte, trigo do Cerrado. O estado de Minas Gerais já passou, é o terceiro produtor do Brasil, né, com um incremento de produção de 20 mil hectares, está mais de 100 mil. E no estado de São Paulo houve um incremento de produção de 10% da área de trigo. Então, realmente, isso é para atender. Por que está acontecendo isso? Porque temos um trigo de alta qualidade, de excelente qualidade, e que atende a indústria moageira. A região sudeste responde por mais de 50% da produção de processamento de farinha. Então, essa pergunta que eu estou trazendo, acredito que a passos largos estamos conquistando o Centro-Oeste e trazendo solução para a agricultura brasileira. Acredito que a geopolítica do trigo, nos próximos 5 anos, vai mudar muito com o domínio de algumas questões técnicas e a gente aí dominar o trigo no Cerrado, trazendo para o Brasil, talvez, um equilíbrio na balança comercial, porque hoje nós importamos, senadora, quase 7 milhões de toneladas de trigo. Nós somos um dos maiores importadores de trigo do mundo. Isso é uma coisa... nós somos os maiores exportadores de tudo, e de trigo também. Nós somos o maior importador. E não falta tecnologia, o que falta mesmo é alguns ajustes. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Eu queria perguntar para o Roberto Santana, o Emaildo Souza, do Distrito Federal, qual é o efeito positivo da liberação do cultivo e consumo de alimentos transgênicos sem que tenham sido feitos estudos de longo prazo sobre o seu impacto no meio ambiente e na saúde dos consumidores? Parece que a segurança na renda dos produtores é sempre o mais importante. Bom, primeiro eu queria esclarecer que eu trabalho na Andef. A Andef não trabalha com OGMs, com produtos transgênicos, né? Então a pergunta ela fica um pouco prejudicada. Mas, de qualquer forma, os produtos transgênicos estão aqui no meio de nós já há muitos anos, né? Meu pai era diabético, falecido em 96, e ele naquela época já tomava a insulina transgênica, né? É bom lembrar, a insulina é um produto transgênico. É um produto transgênico, né? Então, assim, acho que os Estados Unidos convive com alimentos transgênicos já há décadas. Nós também estamos convivendo... E não estamos vendo problema, né? O que a gente está vendo é um aumento da expectativa de vida nesses países. Então, muito embora não seja especialista nessa área, a minha associação não trata de alimentos transgênicos, eu, particularmente, eu estou falando por mim, eu não tenho nenhum problema em consumir nenhum alimento transgênico. Que talvez aquela sua comparação com os consumidores japoneses, que não estão preocupados com os insumos usados nos produtos, e eles também, nessa matéria, talvez tenham o mesmo comportamento de estar mais preocupado em ter o produto e ser um produto de qualidade do que esses detalhes, esses aspectos, mesmo que, claro, tudo tem que ser relevante em relação ao efeito sobre a saúde das pessoas. Sim, sem dúvida nenhuma, né? O importante é que assim, o governo tem que garantir segurança alimentar, né? E o que é segurança alimentar? É prover alimento em quantidade e em qualidade. E segurança. E segurança. E aí você tem a segurança do produto, que é um produto que seja seguro. Muito obrigada, Roberto. E eu passo agora para o Elmar. Elmar, a Maria de Fátima Anselmo Edelman, de São Paulo, veja só, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, ela faz uma pergunta interessante. Eu gostaria de saber por que as mercadorias exportadas muitas vezes
ela deve ser importadas. As mercadorias importadas muitas vezes chegam com preços mais acessíveis do que as mesmas mercadorias produzidas no Brasil. Aliás, esse é o grande dilema das culturas de mercado interno aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Tributação diferente, custo de insumos diferente, tanto é que a federação fez um trabalho amplo sobre as diferenças no custo de produção da soja, do arroz e do milho entre o Paraguai e a Argentina. Uma chegou em 53%, até 100 e poucos por cento mais barato os insumos na produção dos mesmos produtos, ou seja, tanto no soja, quanto no trigo, quanto no arroz, lá em relação aqui. Então, realmente, o problema que nós temos nessa disparidade de custo de produção é tributação e preço de insumos, que são 2 pesos, 2 medidas. E podemos importar o produto, mas não podemos importar os insumos. Então, isso aí também dependemos de mudança no Senado e dessa legislação, porque ela não é adequada. Muito obrigada, Elmar. E agora a última pergunta que nós recebemos vem de TX SBS do Rio de Janeiro. Eu espero que talvez esse TX seja um símbolo, uma senha de uma pessoa que não queira se dar a sua identidade pessoal, mas de qualquer maneira faço questão de ler, porque tem uma procedência interessante, instigante nessa pergunta. É do Rio de Janeiro. Desde que se faça, que a questão é essa que estamos debatendo, desde que se façam valer as regras dos contratos sustentáveis, teremos impactos positivos relevantes a partir da punição e penalização de governantes por meio de combate à corrupção, fazendo responderem por seus atos, por não respeito o que está definido na legislação. Eu diria que isso é dirigido não apenas aos governantes. Governantes, quando se fala, é poder executivo, ao prefeito, ao governador e ao presidente da República. E os análogos, os secretários municipais, os secretários estaduais, os órgãos da administração direta e indireta dos municípios, dos estados e da União. Feito isso, também eu acrescentaria a interpretação estar definido na legislação. Só que a legislação, às vezes, tem uma coisa escrita muito claramente para um lado e a interpretação no Ministério Público ou da Justiça vai noutra direção. E aí, como ficam? Aí é aquilo que eu remeto ao que falou do nosso professor, nosso vice-reitor, Luciano Schuch, que falou da insegurança jurídica. Isso, a hermenêutica, é a chamada hermenêutica jurídica, é a forma de interpretar uma questão. Então, isso é uma coisa extremamente relevante e nós também temos que fazer a nossa meia-culpa, nós, legisladores, porque o Código Penal, o Código Civil saem da onde? Saem do Senado e da Câmara Federal. Portanto, nós temos que escrever leis com clarezas e que uma vírgula não venha alterar o sentido daquilo que queremos dizer. Isso é muito relevante também. Nós somos, às vezes, descuidados com a clareza do que queremos dizer. Dito isso, eu, com muita alegria e com muita honra, passo a palavra ao senador Ivo Castanho.